Mr. Reed é o famoso palestrinha, é o mansplaining. Não, ele não é tão ruim assim. Olá, meu nome é Alexandre e você está no Cine Trickster. Hoje nós vamos falar sobre Herege, filme que estreia agora dia 20 de novembro. Traz Hugh Grant num papel diferente dos que ele está acostumado a fazer. Ele agora está aqui fazendo um vilão de filme de terror. No filme nós acompanhamos duas jovens missionárias que saem batendo de porta em porta para tentar conseguir arranjar alguns fiéis para a sua igreja. No caso elas são mormons, da igreja mormon. E elas acabam batendo na porta do Mr. Reed, que as recebe de forma muito simpática, e elas entram e acabam caindo numa armadilha mortal. Agora elas terão que ser muito espertas para conseguir sobreviver. Bom, agora eu vou falar algumas impressões que eu tive ao assistir o filme, que eu achei muito interessante. Primeiro, o Mr. Reed, ele parece que ele está fazendo um experimento com elas. Tanto que no trailer elas falam, parece que ele está nos estudando. Tem muito isso desse cientista maluco nele. E tanto no trailer também, quando uma das personagens está correndo e a câmera sobe assim, parece que ela está andando dentro da maquete da casa do Mr. Reed, da armadilha, né, do Mr. Reed, como se fosse um grande jogo de tabuleiro. A gente também consegue associar ao quê? A um ratinho caminhando por um labirinto, um ratinho de laboratório que está sendo testado para ver se consegue sair do labirinto, né? Que a gente sempre vê na TV, em séries, também sempre os ratinhos de laboratório presos dentro de um labirinto. Isso conversa muito com o filme, porque uma das ideias realmente do Mr. Reed é o quê? É a de que uma ideia pessimista, né, sobre a religião que ele tem nesse filme, e que traz mais esse lado da religião assim voltado assim para seitas, para o controle das multidões, assim dos fiéis, quase uma lavagem cerebral. Esse tipo de seita assim pode acabar aprisionando as pessoas. Essa é uma reflexão que eu tive ao assistir o filme e acho um ponto muito interessante, apesar de estar na boca de um vilão. E apesar do que ele está fazendo não ser absolutamente correto, mesmo assim a reflexão acaba sendo muito boa. Outro ponto muito interessante do filme é o foco nos diálogos. Como é um filme muito focado em diálogo, como é um filme de praticamente um cenário só, que é a casa do Sr. Reed, não que seja apenas numa sala, mas é um filme quase como Meu Jantar com André, Locke e Os Deuses da Carnificina, onde o diálogo é extremamente importante, pois será no diálogo que ocorrerá a maioria dos embates, dos argumentos religiosos. Porque as duas missionárias foram à casa dele para tentar convencê-lo a seguir a religião mormon, só que o Mr. Reed tem uma outra ideia. Ele vira o jogo e ele quer tentar convencer elas de sua filosofia, da religião que ele diz ter encontrado. E é muito interessante essa inversão de papéis. E a atuação do Hugh Grant como o Mr. Reed está excelente. Realmente caiu como uma luva para ele, porque ele é um vilão charmoso, ele tem esse toque inglês meio ingênuo, meio bobinho de ser, e ele acaba sendo muito engraçado. As analogias que ele faz de religião com a cultura pop, com música, com jogos de tabuleiro, são excelentes, são momentos de humor que a gente se pega rindo. O filme inteiro é um filme de terror, mas com um toque de humor muito perspicaz. Assim, logo no início usam muito humor já pra gente se identificar com as duas missionárias, né, com as duas personagens. Elas estão sentadas diante de um monte, a câmera vai se afastando e a gente vê que atrás do banco delas tem uma grande propaganda de camisinha, falando algo como o tamanho importa. E elas estão falando sobre sexo, assuntos que a gente não esperaria ouvir na boca de duas missionárias, assim. Essa inversão de expectativa que a gente tem sobre essas personagens é muito boa para o desenvolvimento do filme, para a gente entrar logo se identificando já com as duas. Voltando aos diálogos, né, o foco nos diálogos,
Como fazer, né, um filme voltado para os diálogos funcionar? Claro, existe todo um trabalho realmente para que o diálogo não seja um diálogo expositivo, né? Precisa ser um diálogo que avance, um diálogo que seja cheio de conflitos, tipo um jogo, né, de bate-rebate. Tipo, ele joga a bola, ela rebate, ele joga a bola, ela rebate. É assim, é um diálogo que é uma luta de espadas realmente. Durante o filme a gente vê que eles, principalmente no início, mas durante todo o filme a forma como eles falam um com o outro, assim, é sempre uma forma muito respeitosa, mas a gente vê, né, através dos zooms, da câmera, no rosto das personagens, que elas estão aflitas, elas, durante os diálogos, assim, durante o que o Mr. Reed está falando, elas estão sempre tentando buscar maneiras de escapar daquela situação, procurando saídas ou procurando alguns objetos que elas possam usar para poder se livrar do Mr. Reed. Então, mesmo que tenha muito diálogo, o filme ele não se torna monótono. Ele está sempre nos dando informações, não pelo diálogo, mas com a câmera, né? A câmera vai te mostrando locais da casa do Mr. Reed, locais de interesse que elas possivelmente podem utilizar para tentar escapar dessa situação. Um filme de terror religioso, acho que combina muito bem. Ainda mais um terror religioso voltado para o diálogo, para o embate de ideias, para o embate de argumentos, para o debate de crenças. Que desconfortável você entrar num debate religioso, não é mesmo? Quando alguém tenta impor a sua religião para você, quando você tenta argumentar contra. Nossa, é muito constrangedor passar por isso. Não sei se vocês já passaram por algo assim. Alguém querendo impor sua crença para você, alguém tentando desfazer as suas crenças. Realmente é muito desconfortável. Não é? Não falam que política, futebol, religião não se discute? Bom, parece que se discute sim nesse filme. Muito discussão sobre religião. Eu acho legal a gente discutir, mas sempre em ambientes saudáveis, quando as pessoas estão dispostas a ter esse tipo de discussão, que não é o caso nesse filme. Parece que o jogo inverteu. As missionárias queriam converter o Mr. Reed, mas o Mr. Reed foi tentar passar sua ideia, seu pensamento para as duas, não é mesmo? Se algum ponto negativo do filme, olha, eu acho que não atrapalha o filme. Com certeza não atrapalha todo o divertimento do filme, que é um filme realmente muito divertido. Mas o vilão ele ganha muitos facilitadores narrativos para o plano dele todo dar certo. Depois pensando sobre tudo que aconteceu, assim, para dar certo do jeito que deu, assim, algumas coisas, olha, é muita sorte mesmo. Mas apesar de todo o humor que tem, de todo o alívio cômico que o filme traz, não se enganem, é um filme de terror. Terror com T maiúsculo. Tem cenas assustadoras, mas é um filme muito original. Eu achei um filme muito original. Tem gente que não vai gostar tanto da segunda parte do filme, onde começa a se revelar mais os planos do Mr. Reed. Mas eu gostei, o filme me ganhou. E rufem os tambores, espero que vocês gostem. Esse foi mais uma crítica do Cine Trickster. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, compartilhe o vídeo, ajuda o canal a crescer. Muito obrigado por me ouvirem. Tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.